Podfaz, podcast da Crefaz. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Podfaz, o podcast da Crefaz. E hoje a gente tá com o último episódio do quadro de educação financeira. E para isso a gente trouxe um tema muito relevante, que é como que a gente guarda dinheiro para quando a vida aperta. A gente sabe que agora a gente tá em novembro, então a gente tem 13º, a gente tem férias, a gente tem o Natal batendo na porta. E dá aquela vontade imensa da gente pegar, gastar todo aquele dinheiro que a gente vem guardando. Mas como que a gente faz isso? Quando essa vontade vem, a gente sabe que a gente precisa guardar dinheiro. Pra gente trazer esse fechamento com chave de ouro, eu tô com duas mulheres maravilhosas hoje aqui comigo. A Rosana, que já é de casa, a nossa mestre em educação financeira, que traz esse assunto de forma simples e descomplicada pra gente. Seja bem-vinda, Rô, a esse último episódio do Podfaz. Com chave de ouro. Depois a gente falar um monte. Nossa. E, né, pra esse último episódio, pra também fechar aí com chave de ouro, a gente tem aqui uma das pessoas que foram as propulsoras desse projeto, que é a Simone, que desde o começo me desafiou a trazer isso aqui pra dentro da Crefaz, que puxou essa corda com todo mundo e que tá aqui hoje pra complementar pra gente tudo isso. Si, seja muito bem-vinda ao Podfaz, seja muito bem-vinda ao quadro de educação financeira. E antes da gente começar a mergulhar nesse tema, eu queria que você se apresentasse pro pessoal, pra todo mundo, e falasse da importância que esse projeto tem dentro da Crefaz. Bom dia a todos, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, uma satisfação imensa, tá? Estar com vocês aqui, com a Rosana, essa pessoa tão importante, uma referência, que nos ajudou, né, em estruturar aqui na Crefaz algo que faça sentido dentro do nosso negócio, para o nosso público e para a gente, né, enquanto agentes de transformação. Para mim é muita satisfação, Brenda, que, como você disse, isso era um projeto uma necessidade que eu vi há algum tempo, e aí eu trouxe para você o desafio de fazer isso acontecer, e você brilhantemente com o teu time, com toda a equipe, com a Rosana, trouxe, e eu estou muito contente de estar aqui hoje, tá? E tá vendo o último episódio, participar do último episódio, tá? De um projeto que eu acho que é o primeiro ano dele, mas que ele vai ter vida longa. Por quê? Porque ele vai estar aí de forma dinâmica, vivendo com a gente dentro da Crefaz, com os nossos produtos, com os nossos clientes, buscando cada vez mais que a gente tenha, né, uma proximidade, uma função social, que a gente atenda o nosso consumidor com todo o respeito que ele merece. Não, perfeito. Eu acho que a gente já podia fechar aqui, porque ela foi incrível, já fez todo o fechamento que a gente... todo o fechamento que a gente poderia pensar e propor. Mas eu acho que é isso, né? Durante toda a caminhada que a gente teve até agora, falando sobre educação financeira, a gente comentou como isso não é uma fórmula mágica, né? Como não existe uma fórmula pronta, como não é só realmente você só começar a anotar e pronto, de uma hora para outra isso vai estar resolvido. A gente trouxe durante todos esses 6 episódios como que isso vai ser construído de passo a passo. Então, antes da gente dar dicas exatamente de como você vai executar, né, a gente precisa entender o contexto que a gente está inserido, como que todo o meio vai influenciar as minhas tomadas de decisões, como que eu vejo o dinheiro e como eu lido com ele, né? E é sobre isso, principalmente, que a gente vai falar hoje, né? Então, a ideia principal é a gente discutir como que a gente não precisa esperar a dor chegar para a gente falar sobre dinheiro, né? Eu acho que esse é o fechamento-chave de tudo que a gente vem discutindo, né? E toda vez que esse tema vem à tona, vem aquelas duas palavrinhas, Rô, reserva de emergência. Isso. Como que a gente pode falar isso de forma prática no nosso dia a dia? A gente já conversou sobre essa temática aqui dentro do podcast. E uma coisa muito bacana a gente sempre espera um evento diferenciado, né? Uma coisa diferente acontecer na nossa vida financeira para você falar, não, agora eu vou pegar uma parte desse dinheiro e eu vou guardar. E aí você comentou no início que justamente nessa época a gente tem para muitas pessoas o evento do 13º. O início de um pagamento de uma bonificação na empresa, uma gratificação. É um evento diferente, né? Porque dentro dos nossos 12 meses... não é em todo momento que acontece isso. Então, normalmente, nesse período, principalmente, seria o período em que as pessoas deveriam fazer esse movimento de começar a estrutura de reserva financeira. O que a gente vê ao contrário,
né? Todo mundo fica super ansioso para chegar nessa época e ir realmente para essa parte do consumo, ou tem alguma questão de dívida atrasada, ou algum pagamento que precisa ajustar e vai usar o dinheiro para isso. Então, essa atenção que eu chamo para esse momento do ano, para esse evento diferenciado que acontece para muitas pessoas, é para que seja para muitos o pontapé dessa formação da reserva de emergência. Alguns chamam de reserva de curto prazo, outros chamam de caixinha, né? A caixinha que você tem em casa. Por quê? Porque não precisa ser algo tão elaborado. Não, porque agora eu vou investir o meu dinheiro. Não, porque eu vou... É o primeiro passo. É quando você aprende a ficar com o dinheiro com você, né? Não por um sentimento de possessão, de posse. É meu esse dinheiro. Mas realmente para você começar a criar um hábito de compreender que esse dinheiro, em algum momento, ele vai ser utilizado para algo que seja uma necessidade, uma situação emergencial, uma oportunidade de negócio, por que não? Então, diferente do que muitos fazem, essa é uma época para quem ainda não tem a reserva de emergência, separar uma parte dessa renda diferenciada que vem e começar a fazer esse processo. Eu acho muito incrível isso. Eu estive há pouco tempo em São Paulo e conversando com a Simone, a gente conversou bastante lá sobre diversos temas, inclusive, né? A gente falou sobre uma pesquisa que 63% da população de classe A e B, a gente está falando de uma classe que teoricamente ganha mais, então que está inserida num contexto diferente. Então, 63% dessas classes não possuem uma reserva de emergência, né? Si, o que você acha disso? Você acha que esse contexto é um contexto mais generalizado, né? Porque a gente sabe das dificuldades, lógico, de quem ganha pouco conseguir guardar dinheiro. E aqui no projeto de educação financeira a gente fala que isso é uma coisa mais geral. Mas no contexto que você está inserida, como que você enxerga isso? Né? Essa discrepância, né? Mesmo sendo pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas também não conseguem guardar dinheiro e ter essa reserva. Eu acho que isso é uma característica quase que social do Brasil, né? A gente tem uma relação muito complexa com o dinheiro. Às vezes pelo sentimento de escassez, aí você falou da posse, e aí tem alguns que têm e não conseguem usar, outros que usam para além do que tem. Então, eu acho que a gente, via de regra, por uma questão cultural, a gente tem uma relação muito complexa com o dinheiro. O que eu vejo aqui é um processo que nós estamos desenvolvendo agora socialmente. Então, precisamos falar de educação financeira, né? Quantas vezes se vê falando, deveria estar nas escolas, a gente deveria vir se familiarizando com o dinheiro desde muito cedo para que a gente faça um uso saudável dele, porque ele está aí, né? É para ser usado, ele faz parte, né, da nossa sociedade. Eu vejo, Brenda, que é muito comum em todos os âmbitos, independente de quanto ganha, essa dificuldade de se relacionar. Às vezes, por ter um sentimento de muita escassez e acabar não vivendo tudo aquilo que poderia ser propiciado pelo dinheiro que já tem, ou muitas vezes não conseguindo compreender que o dinheiro ele tá para a gente como ferramenta, né? Então, assim, eu posso tranquilamente ter uma reserva de mercado, do mesmo jeito que eu posso fazer um empréstimo. Eu preciso ter uma relação saudável, olhar para ele como uma ferramenta do meu dia a dia para que não aconteça aquelas situações de que eu me perdi, aí a pessoa fica serva dele, quando na verdade ele é um meio para gente, né? No final das contas, é um meio para a gente poder se relacionar, comprar e ter as coisas. Mas eu entendo que sim, não é algo que está concentrado numa classe ou num grupo. Eu acho que é uma questão que a gente está em processo de desenvolvimento cultural de um país, né? Que recentemente já teve tantas mudanças em questões de planos econômicos. Nossa, demais. E aí a gente está aprendendo, está assim, num processo de aprendizado, e eu fico muito feliz, porque olha só, essa iniciativa, né? É algo que até bem pouco tempo atrás não se tinha. Então, eu acredito que com o tempo a gente cada vez mais vai aprendendo, né, a lidar com o dinheiro, a fazer reserva.
E foi, imagina. eu não queria nem cortar. Pra falar, a gente fala aqui assim, ó. Já junta 3 que falam demais, né? Aí a gente tá lascado. Maravilhoso bate-papo. Mas eu gosto muito disso que você trouxe, que é como que isso tá num contexto social e como que faz pouco tempo que o Brasil entrou nesse processo, né, de bancarização que a gente fala, e como que isso se coloca numa posição e numa linguagem, às vezes, muito inacessível, né? Então, eu estou na frente de 2 mulheres maravilhosas, uma do mercado financeiro e a outra do mundo jurídico, e como que essas áreas, elas detêm uma linguagem, às vezes, que se torna inacessível para o nosso público, né? E como a gente precisa tomar cuidado para isso ao longo do tempo, né? Dentro do âmbito jurídico, a gente também já falou sobre isso, né? Como que, às vezes, é difícil, porque a gente tá ali, faculdade, em tudo, a gente é moldado a falar de um formato, e é muito difícil tirar isso, porque no ambiente que a gente tá, a gente precisa falar assim. A Rosana também, no ambiente ali de investimento, de mercado financeiro, é uma linguagem própria. Eu ouvi ela conversando ali numa reunião antes, eu falei, gente, parece que eu tá falando grego, eu não consegui entender uma palavra. Eu vim da psicologia, e por mais que a psicologia sempre tente quebrar essas coisas, ainda tem muito. O marketing nem se fala, só fala inglês, misericórdia. Então, assim, como que a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai falar de dinheiro, a gente conseguir trazer, e é o que a gente tá tentando fazer aqui. A gente conseguir trazer isso de forma simples, pra tirar esse medo e esse receio, né? E daí já tá outra ponta que eu quero puxar e jogar pra vocês duas de novo. Como que a gente se sabota? Vocês acham que essa dificuldade de acesso a esse tipo de informação, por ser, às vezes, uma linguagem muito difícil, é algo que a gente usa pra gente mesmo se sabotar e não querer saber sobre o tema? Assim, eu vou usar o que eu vou falar agora, puxando algo maravilhoso que você colocou, né? Porque dentro desse trabalho que eu venho fazendo há muitos anos, né? De estudar o dinheiro, a interação do homem com o dinheiro, homem enquanto sociedade, Sim. né? Quando você traz essa visão social, né? Dentro de um dado que a Brenda colocou, é algo que eu reforço muito, né? E eu acredito que chegou o momento do povo brasileiro ter essa compreensão. A quantia de dinheiro que uma pessoa tem não representa o quanto ela entende sobre o dinheiro e sobre administrar o dinheiro. Nós ainda temos essa ilusão, né? No nosso imaginário ainda fica essa questão que assim, se a pessoa tem um carrão, um casão, uma profissão X, uma profissão Y, não, porque ela sabe... Não, né? E aí os dados mostram isso pra gente. E a educação financeira, ela tem que ser trabalhada nesse âmbito do social, para o social, independente de classe social, né? E aí a gente entra nessa questão da autossabotagem, né? Somos seres humanos, né? A gente vem falando isso em praticamente todos os episódios do podcast, né? Lidar com dinheiro tem essa que a gente sente na pele, né? Quando você tem uma situação financeira que não tá bem, ou você tem um pagamento grande que você precisa fazer, ou tá chegando o dia de você pagar uma conta, você não sabe se vai ter todo aquele dinheiro, você sente frio na barriga. Não é? Assim, você dorme mal, você, às vezes, tem uma discussão em casa que... Porque você tá nervoso, tá nervosa. E o processo de autossabotagem que eu identifico com relação ao dinheiro, ele vem puxando todas essas questões, né? A gente esquece muito rápido dos dias ruins. Porque o prazer, a alegria, os dias bons... E não tô dizendo que isso tá errado, né? Mas eles superam os dias ruins. E aí, o que acontece? Em algum momento que você tem um pouco de dinheiro a mais, conseguiu fazer uma mudança de emprego, terminou, por exemplo, um curso, né? Seja ele profissionalizante, uma faculdade, e você tá galgando, tá tendo salários maiores, alguma coisa assim, ao invés de você... começar a fazer um pouquinho da sua reserva financeira, pensar em ter uma caixinha lá em casa, colocar um dinheiro, você tem esse direcionamento muito mais para o consumo. Aquilo que eu não tinha, agora eu consigo. A gente tá em época de Black Friday, né? Então, Exato. Assim, é um caos. A gente entra em rede social, a gente anda na rua, é carro de som, é panfletagem, é Instagram pulsando, e oferta e compra, né? Eu acho que isso vem muito de tudo que você trouxe,
né? E esse contexto que a gente está inserido, principalmente nessas épocas, né, eu acho que trazem esse impulso muito mais forte. Já passou por alguma situação que você sentiu que você cedeu ao impulso? Porque não é porque a gente... Ela sempre faz essa pergunta. Eu gosto de exemplos reais. Vai, segura esse rojão. Olha, é bem interessante, né? Porque eu acho que a gente é estimulado ao consumo o tempo todo, né? E as pessoas falam, você recebe na tua mídia social, Gente, a gente é estimulado, sim, na mídia social, na loja, no panfleto, mas eu vou te falar uma coisa. A última coisa do consumo que eu fiz, que foi um estímulo muito interessante, que foi no grupo da família, entendeu? Eu não tinha um airfryer. Tá? E aí, no grupo da família, mas como você não tem? Como você não tem? Como você não tem? Eu não tinha necessidade até então. E olha só, um estímulo no grupo da família, eu fui lá e fiz o quê? Consumir algo por um estímulo que a gente muitas vezes não percebe. E nessa época do ano em especial, todo mundo tem uma dica de alguma coisa, porque está todo mundo pesquisando. Então, tem o estímulo, sim, que eu acho que a gente recebe aí do trabalho de mídias sociais e tudo mais, mas tem o estímulo do nosso meio social também. Quem nunca foi lá e comprou um airfryer estimulado pelo grupo da família ou por uma amiga? E eu acho que isso é muito comum, às vezes faz com que você ainda tem aquela oportunidade de fazer a tua reserva, às vezes a gente se perde um pouquinho de, esse aqui que eu poderia guardar para reserva, vou ali comprar um airfryer. Exatamente. É isso mesmo. E são coisas pequeas, né? Não precisam ser coisas muito grandes, mas são coisas que a gente faz por impulso. E nessa época, daí eu acho que a Simone vai conseguir falar muito melhor do que eu também, a gente vê esse impulso muito forte por comprar, e as pessoas fazem parcelamento sem pensar, as pessoas assinam, às vezes, contrato sem ler, então elas não conseguem ter essa dimensão que fica meio vazia por conta de todo esse impulso e de todo esse meio que ela está inserida e está fomentando ela fazer as coisas, né? Eu acho que a gente está no trabalho, olhando para o aspecto social e enquanto sistema financeiro, né, que a gente está passo a passo, a gente tem inúmeros meios de pagamento, de compra, contrato. Então, muitas vezes, nestes contratos que a pessoa vai comprar ali na oferta, né? Que vem na internet, aquela mega promoção, que agora tem várias etapas da Black Friday, né? Tem a pré, mas enfim... Todos esses estímulos, muitas vezes ela não sabe nem como é que ela está comprando, né? Se ela está comprando através de um contrato de financiamento, que aquele contrato ali, além do produto, vai ter incidência de uns juros no tempo. Então, e isso é muito comum. E aí depois, não, mas o produto eu comprei, tá, mas tinha uma operação de crédito por trás que você não se deu conta. Eu acho que este é um processo de educação financeira da gente entender também as ferramentas, quais são os instrumentos que a gente usa para compra. Vale para o cartão de crédito, vale para essa compra através de financiamento, que eles falam muitas vezes é boleto, mas aí não entende que atrás tem uma operação de crédito. Exato. Né? Que está ali em letras miúdas. Hoje em dia nem é tanto mais em letras miúdas, só está ali naquela barra de correr que você vai passando, não lê, só dá, estou ciente, quero prosseguir, Exato. Né? Mas eu acho que isso aí é importante, tá, Brenda? Porque cada vez mais a gente terá ferramentas, né, que nos permite aí compras, parcelamentos, crédito, a gente já está aí com o Pix, né, que está aí, o Pix, como diria o Pix pré-datado, né, que está aí entrando em cena, né, para roubar a cena, inclusive. Então, eu acho que o importante neste momento, e aí falando como profissional que opera no direito, né, é cada vez mais o consumidor estar atento ao que ele está comprando, como ele está comprando, né? Por quê? Porque boa parte das reclamações que decorrem esses períodos, elas decorrem muitas vezes da inobservância, tá? De algo que está descrito ali, né? Em algum lugar ele vai estar descrito. Mas a gente, às vezes, na ânsia, acaba não se atentando. Isso aí vale porque você está comprando lá nas descrições, né? Quem nunca, aqui não tem tudo que eu quero. Você poderia perguntar e esperar responder para depois comprar. Mas né? Então, é um ponto importante que a gente precisa vir se educando a entender, né?
Vou só complementar um pedacinho, porque não dá, ela é maravilhosa, né? ela solta a bola assim, eu fico aqui... A gente fica aqui pra segurar nada. Ela é maravilhosa. A Cielo entrou num ponto, né? Que a gente ainda vê muito pouco se falar em educação financeira. Que é esse entendimento do crédito por trás de situações do dia a dia, né? Exato. Hoje, às vezes, até no supermercado, né? Tem supermercado que você vai lá fazer uma compra, a operadora do caixa te pergunta, quer parcelar? Nossa, eu posso parcelar a compra do supermercado, né? E olha, a compra do supermercado, que é alimentação, onde que a gente coloca no planejamento? Despesa fixa. Olha o bololô que começa. A gente começa a costurar todos os episódios até agora, porque é despesa fixa, é a questão de necessidade básica. E o crédito é um universo que, se usado da maneira adequada e do porquê ele está a serviço, ele facilita a vida, traz possibilidades, oportunidades, condições para determinados negócios ou bens que você queira adquirir, né? Mas nós ainda estamos na esfera da má utilização do crédito. Por quê? E aí, agora, aí você levantou a bola e eu aqui desesperada. Tudo que assim falou foi perfeito, né? Nós, impulsivamente, passamos rapidamente pelas informações que estão na tela. Né? Avançar, 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 continuar, continuar, continuar. É assim que a gente faz, né? Hoje você tá lá no aplicativo, tudo muito fácil. Lembra, teve um episódio que a gente falou de algo, não vou me aprofundar, que se chama economia comportamental. Quem hoje usa muito a economia comportamental? O marketing, as indústrias, as empresas, o sistema financeiro. Rosana, tá errado? Não, gente. Mas a gente também, enquanto consumidor, precisa entender que aquela tela, ela é construída de uma forma para que eu não fique pensando muito. Por quê? Porque se eu pensar muito, talvez eu não finalize. Que aí você dá aquela pensada e fala assim, ai, mas aqui essa air fryer é branca. Será que tem a preta? Aí você volta. Aí você começa a ver outra coisa e você fala, ai, você sabe que eu acho que eu não quero mais? E a gente brincou também num outro episódio, mas é brincadeira séria, eu já falei isso pra vocês, pra prestar atenção. Aquela questão de, foi lá no grupo da família, falaram lá desse equipamento, eu vi, tá bom, eu acho que pode ser interessante e muito útil pra mim. Eu vou esperar 2 dias. Se ainda vier na minha mente que isso aqui vai... É porque realmente, assim, vale eu ir lá, olhar e fazer essa compra, né? Então, para além de termos um desafio dentro da educação financeira, que ela é muito mais direcionada para o mundo dos investimentos, né? E menos para a parte do crédito, então a gente já vem aí atendendo de forma deficiente esse social na parte de educação financeira, a gente ainda tem um universo. E é o que eu sempre digo, é o mundo como ele é. A gente não tá aqui para criticar, julgar. Isso é mal, isso é o mundo como ele é. Ele está lá. As coisas são construídas para que a gente pense com o nosso lado do cérebro, sistema 1. Rápido, automático. A gente quer facilidade, a gente quer rapidez, conveniência. E a hora que se trouxe esse tema, né, veio muito à tona. Então, quando você pensar em uma compra, num parcelamento, faz uma pesquisa. Sabe aquela rede social, né, que você tá lá, acompanha, assiste os vídeos, vai lá, faz uma pesquisa. Como que funciona o parcelamento de tal questão? Por que existe uma taxa que a pessoa lá me comentou comigo que, mas tem essa taxa aqui também? Exato. E aí você vai para essa estrutura de aprendizado também, né? Sem perceber, vocês levantaram a bola aí de uma cartilha de aprendizado para comprar na Black Friday, entendeu? E eu acho que o mesmo processo que pode ser feito no grupo da família de compartilhar essa informação, né? Airfryer é um produto bom, vale a pena ter.
eu acho que a gente pode começar a compartilhar essas questões, né, da educação financeira, que é um desafio que eu brinco, é tipo filho, né, uma obrigação, a criança é uma responsabilidade da sociedade, né, então eu já estou falando de educação financeira como filho. A gente precisa começar a compartilhar isso nesses ambientes, porque quanto mais a gente fala, porque se a gente começar a falar, você vai comprar, mas você leu certinho como é que vai ser o parcelamento, a gente vai trocar experiências, né? E aí funciona como os produtos, né? Para as experiências com o crédito, com compra, e educação financeira, eu acredito que seja semelhante. O que funcionou? Onde eu aprendi? Quando a gente começa a trocar, a gente vai enriquecendo, né? E aí ganha todo mundo, né? Todo mundo. Exato. E é o que a gente quer. Todo e não mundo ficar só ganhando. compartilhando o produto. Não é? Eu acho que principalmente quando a gente percebe e tem essa tomada de consciência, no meio de tudo isso que a Rosana trouxe, né, muito bem, você também, é o momento que a gente tem para virar a chave, né? Para virar a chave, para poder ter uma mudança de atitude e conseguir concretizar algo e começar a fazer algo mesmo que pequeno, né? Eu brinquei aqui da cartilha de como comprar na Black Friday, porque foi o que vocês duas falaram. Eu só vou sintetizar tudo de uma vez, que é parar pra pensar, passou 2 dias, eu ainda vou estar interessado, não vou estar... olhar, realmente fazer uma pesquisa de preço antes, porque toda essa tática que você trouxe, que realmente o marketing, a psicologia, o mercado, o varejo pensa, é justamente essa, né? Então, assim, realmente abaixou de preço, né? Realmente esse preço está menor, vamos comparar? Vamos comprar mais consciente? Porque às vezes é uma necessidade que você precisa. Às vezes você realmente, o seu fogão estragou. Você vai precisar comprar um fogão, você vai precisar do fogão para você cozinhar, que é uma necessidade básica. Mas como eu vou comprar esse fogão? Eu vou comprar ele no impulso mesmo assim? Mesmo sendo uma necessidade urgente? Né? Então, a gente conseguir pensar em tudo isso e ter uma tomada de decisão consciente, mesmo nesse movimento que a gente está agora de final de ano, de Natal, Ano Novo, presente, nossa, Black tudo Friday, junto, né? 13º. É uma loucura. Né? Então, mas também é o momento agora da gente pensar como que a gente vai querer começar nosso 2026. Eu vou agregar uma coisa. Vontade. Vamos adicionar algo na cartilha. À vontade. Pesquisa desse fornecedor. Exato. Tá? Vamos dar uma olhadinha se ele aí, quando você coloca no Google, ali aparece já o Jus Brasil, que eu acho que é o maior site de busca. Ele tem histórico, né? Isso ajuda muitas vezes a evitar que você caia numa fraude, porque esse período também ele é muito marcado por fraudadores, né? Sim. Verdadeiras organizações criminosas que se apresentam como lojas, como fornecedores, e principalmente ali no ambiente virtual, com produtos e ofertas extremamente atraentes. Você entra, não sabe quem é e acaba, além de ter uma compra que talvez não era o momento, ainda cair num golpe, numa fraude, né? Que cada vez está mais sofisticada aí, gente, né? Os sites são idênticos. Isso. Eu, esses dias pra trás, fui comprar, eu acho que era uma coqueteleirazinha, aquelas de academia. Gente, eu entrei no site, era idêntico. Idêntico. Eu mandei pro meu marido e falei, nossa, gente, tá muito em promoção isso aqui. Ele foi ver, ele falou, nossa, tá mesmo. Na hora que ele viu o site totalmente outro, uma URL diferente. Por isso que tava esse preço que tava, né? Então, é uma coisa que a gente precisa estar muito atento. A Simone falou algo que é essencial. Os golpistas estão cada vez mais Eu já caí. Agora que eu tô me lembrando, foi bem nesse período que a gente começa. Vai ter final do ano, vai ter a festa, vai ter não sei o quê. E eu queria uma máquina de fazer gelo, gente. É muito importante. Gente, a máquina de fazer gelo é muito boa, mas cuidado. A máquina de fazer gelo, e eu olhei um preço maravilhoso, aquela máquina de fazer gelo. Eu falei, pronto, vou comprar. Comprei de forma totalmente desatenta. Nunca chegou. É isso. E assim, como isso abala... Nunca chegou a máquina de fazer gelo. E era bem nessa época, tipo assim, vai verão, vai vir família, não sei o quê, eu vou ter a minha própria máquina de fazer gelo. Não tive a atenção que eu devia para aquele momento, comprei no impulso, porque eu queria, e ainda tinha um prazo de entrega super razoável, assim, que isso também, isso induz a gente, né? Exato. E aí, no final das contas, não tive a atenção que eu devia e acabei caindo num golpe. Tive um prejuízo financeiro, né? E emocional. Foi super frustrante. E emocional. Como advogada que atua no meio há 20 anos, foi muito frustrante cair neste golpe. Mas pra vocês verem, tanto essa questão de golpe, quanto essa questão de educação financeira, mesmo a gente tendo plena ciência da teoria, de que acontece, de como faz, a gente tá passível a passar por isso, né? A gente passa por isso com frequência, a gente é exposto a esse tipo de coisa, porque o mundo tá rodando. As coisas estão acontecendo, estão cada vez mais sofisticadas. E como que isso abala a gente psicologicamente também.
Então, às vezes eu tô juntando dinheiro, né? Eu ouvi todas as meninas lá, os 6 episódios, consegui, tô anotando o meu gasto, tô entendendo que, gente, meu sonho é comprar tal coisa, né? É comprar uma sanduicheira. Juntei lá de 10 em 10 reais, consegui juntar para comprar minha sanduicheira. Fui num site, comprei num site que era um golpe. Você sente que a Rô vai saber explicar melhor, mas assim, a dor que eu senti por perder isso comprando por um golpe, já vai fazer eu desacreditar em tudo aquilo que eu construí de educação financeira. Tudo aquilo que eu passei a acreditar. Porque, nossa, eu fiz tudo certinho e aqui cai num golpe. E agora? Né? É exatamente isso, né? Não vou me aprofundar aqui, mas inclusive no universo das finanças nós temos estudos muito elaborados sobre esse tipo de dor. Né? Legal. A dor da perda, considerando a parte financeira e a parte emocional, né? Porque independente, né? Pode ser uma perda de um bem, né? Pode ser uma perda de... Enfim, N situações. E existem estudos porque isso é real. E tá perfeita a sua colocação, né? Isso vem e abala tudo aquilo que a gente tinha construído. É aquela questão assim, né? Justo eu, na hora que eu fui fazer, dá tudo errado. Não é aquele sentimento de assim, o mundo está contra mim, nada vai dar certo. E não vai dar mais certo. Isso. E é nesse momento, né, que é desafiante? Mas que a gente precisa se fortalecer. Por quê? Porque foi uma situação externa, né? A sua parte, as suas etapas, né? O seu entendimento para juntar o dinheiro, fazer a sua reserva de emergência, ele foi adequado, né? Em algum momento, no ambiente, uma questão externa veio e acabou acontecendo esse... eu não sei se eu digo acidente ou incidente. Esse contratempo. Esse contratempo, isso, muito melhor, né? Mas exatamente. E eu acho que a gente entender tudo isso, ainda mais nessa época do ano, que é quando a gente começou lá no meio do ano, né? A gente começou os episódios de educação financeira no meio do ano, fazendo essa pergunta: ainda é tempo? Ainda dá tempo de eu me organizar? E agora, no final do ano, isso vem com muito mais força, porque começa a vir as promessas de ano novo, começa a vir agora, então vai ser agora que eu vou virar a chave. E como que faz, Rô, pra pessoa que já tá toda endividada, aproveitar todo esse movimento que vem agora, né, de esperança e de tudo pra conseguir se organizar pro próximo ano? A gente sabe que esse é um momento em que realmente as emoções e os sentimentos, eles ficam confusos, né? Porque para a maioria de nós brasileiros é o momento que você recebe uma quantia de dinheiro maior, né? Por conta de todas as questões que a gente colocou aqui. Você tem alguma questão de endividamento para resolver, ou você está muito endividado. Mas você também tem a parte de toda essa questão das festas, a promoção, enfim, tem uma campanha específica nessa época do ano para que você consuma. O que eu sempre coloco para as pessoas é: o quanto vale a sua noite de sono? Né? Quando a gente fala sobre o dinheiro, e é algo que a gente reforça muito dentro desse projeto, né, do Podfaz, esse projeto da Crefaz, a gente olha o dinheiro como uma estrutura do biológico, né? Seu corpo sente, você tem dor de cabeça, você dorme mal, pessoas têm depressão, tem dermatites, né? Tem questões dermatológicas na pele, por conta do estresse que o dinheiro pode provocar. A gente tem a questão psicológica, né? Depressão, crises de ansiedade, alguns transtornos se desenvolvem, não especificamente só pelo dinheiro, mas a coisa vai tomando uma proporção, uma dimensão, né, que isso se desdobra em outras questões. E a gente tem essa parte social. A gente sabe, você é um ser humano, você está interagindo no mundo, né? Você tem desejos, você tem sonhos. Então, quando chega uma época como essa e a pessoa está endividada, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: o quanto vale a sua noite de sono? Você pode pegar esse dinheiro e comprar aquilo que você deseja ou até que precisa. A gente sabe que às vezes tem alguma coisa que você precisa dentro de casa, por exemplo. Mas sente
levante os dados, as informações dessas dívidas. Busque os órgãos para auxílio, né? Tem muitas campanhas nessa época também para você renegociar. Faça isso de modo consciente, sabe? Sem ter o desespero assim, não, mas eu quero pagar o mais rápido possível. Pague no tempo necessário para que você não comprometa a sua necessidade de vida, porque você vai ter que continuar comendo, morando, se vestindo, né? As crianças na escola... Tem todas essas questões. Então, infelizmente, eu sei que a gente espera sempre uma outra resposta, mas a resposta é, primeiro, resolver essa questão, né? Ir negociar, buscar uma forma de pagar isso, né? Vai consumir alguma coisa? Vai ter que ir para itens mais simplistas, né? Ali, coisas que não pesem no bolso. Não faça novos parcelamentos nesse momento. E aproveitar para resolver. Por quê? Porque a gente ainda tem muita vida para viver. As coisas vão estar aí no mundo. Amanhã a gente pode ir lá e obter aquilo, né? Com a cabeça melhor, a família em paz, todo mundo tranquilo. Exato. Eu acho isso ótimo. Daí a gente puxa de novo a reserva de emergência, né? Como que a gente se organizar nesse sentido pode ser algo que incentive a gente a começar a fazer essa reserva de emergência, né? E como que essa reserva de emergência, ela pode começar pequeno e ir aumentando, ou se manter pequeno. Vai daquilo que a pessoa ela quer fazer, daquilo que a pessoa ela quer executar, daquilo que é o sonho dela. As pessoas têm objetivos de vida diferentes. E é isso aqui que a gente quer que todo mundo tenha consciência quando ouça ou assista a gente. Que o meu objetivo é diferente do teu, que é diferente do da Rosana, que é diferente do da Simone, que é diferente de todo mundo que tá aqui. Então, qual é o meu objetivo? Vai tirar meu sono isso? Então, poxa, a tomada de decisão é minha. Existe todo um entorno em volta de mim que vai me direcionar ou não para algumas coisas. Mas a tomada de decisão é minha, né? Então, se fosse para a gente tentar sintetizar, né? Vou deixar vocês duas construírem essa. Só para a gente tentar sintetizar, né? Como a gente organiza essa reserva de emergência para esse começo do ano. Quais seriam os 4 tópicos que vocês levantariam? Né? O primeiro você já começou, que é você se organizar e entender realmente aquilo que você consegue e pode fazer. Né? E depois, seria o começar com pouco? Seria o ter uma rede de apoio? O que vocês acham? Joguei a bola agora. Eu falei a primeira, tô dando a segunda pra você. Não, eu fiquei numa sinuca aqui, porque eu tô com a mestre, entendeu? Isso é muita audácia. É muita audácia. Nada, tá? Não, ok. Eu só queria fazer uma contribuição com o que a Rô falou aqui, que eu não quis interromper. O seguinte... E tem que aproveitar essa oportunidade, porque, via de regra, tem melhores condições. E uma vez que você regulariza a sua situação, você passa a ter uma condição melhor até para futuros créditos, né? Você vai para uma... Além de conseguir voltar a ter a noite de sono, você ganha capacidade de crédito no mercado, que vai te propiciar, às vezes, condições, taxas melhores, e aí, às vezes, você adquirir o que você está querendo até em condições melhores. Então, assim, e hoje, né, o sistema, pelo menos olhando para o sistema financeiro de forma geral, não tem um que não tem uma proposta de regularização de débito, que não tenha campanha, que não tem nada. Procurar que vai encontrar, e aí, dentro da sua realidade, da sua responsabilidade, né? É isso. Exato. Você ir lá e regularizar a situação. E eu acho que esse é um ponto. Para quem... ela falou que é só complementar, ela já respondeu. Isso. Para quem já tem... Para quem está nessa situação, primeira coisa, que eu acho é não se acomodar. Né? Porque a gente pode estar no momento que está difícil, que a gente ali deu uma atrapalhada, né? Mas nada impede que a gente possa voltar e se organizar. Se lembrar que essa é uma situação que ela não é inerente de classe social, gente. É para todos, tá? Todas as pessoas, todos nós brasileiros estamos aprendendo. E o primeiro passo é a gente reagir. Então, estou numa situação, né? Aproveita essa oportunidade, vamos lá regularizar dentro da condição, da forma com que você vai dar conta, sem comprometer a sua existência, né? Como a roupa. Eu acho que esse é o primeiro, esse é um passo que eu acho inicial, tá? E no segundo momento, o que eu pensaria, tá?
que ela falou uma coisa incrível, que é muito interessante, quando a gente vai trocando, você vai aprendendo, é ótimo, né? Que é assim, é a gente ter um olhar, tá? A gente fala ter um olhar para o dinheiro só racional, né? Não, a gente tem que ter um olhar emocional. Você fala, não entendi. A gente tem que ter um olhar emocional. Então, olhar para com um olhar emocional para essa questão, para a tua vida financeira, para a tua capacidade financeira, entender que, às vezes, a necessidade de consumo é coletiva, mas o pagamento é individual, ele é só seu, né? Então, assim, você pode ir lá comprar airfryer, mas depois quem paga é você. E aí entra naquilo que você comentou. É agora, né? Eu preciso disso, todos nós queremos tantas coisas, não né? Todos, faz parte da nossa essência humana, né? Esse querer, esse desejar. E aí, complementando a si, eu vou falar a terceira. Tô anotando toda. Que ela já arrasou, aí eu vou para a terceira agora. É você não se comparar. Nós, e eu me incluo, né? A gente tem esse comportamento que ele é quase que diário de se comparar em relação ao dinheiro, né? Se eu tenho um carro, a pessoa tem outro carro, puxa, né? Até talvez isso aqui. Se a pessoa tem aquilo, se a pessoa tem, né? Ai, nossa, mas a pessoa já está investindo e eu não. O que eu percebo no universo do dinheiro? A comparação para nós brasileiros, e aí a gente vai entrar no social de novo, tem um efeito negativo. Porque nós temos um desafio, uma dificuldade em olhar para o outro e usar aquilo como uma força de ação. Ele tem? Como é que ele fez isso? Como é que ele conquistou isso? Que bacana! Peraí, será que eu, no meu caso, se eu fizer desse jeito, assim, assim, assim... Não, o que eu faço? Ai, pra mim é tudo... Não tinha aquele... Não sei se todo mundo vai lembrar, porque agora vocês vão saber qual que é a minha idade, tá? Revelações. Lena Harley. Oh, linda, oh, céus, né? Tudo tão difícil pra mim, tudo tão... E é nosso, cultural, né? Do brasileiro. A gente vai para esse lugar, que é um lugar que ele vai ficando profundo. Exatamente. Né? E principalmente, né? Quando a gente tem uma situação onde ou a gente tem pouco dinheiro no presente, ou a gente vem de uma situação de endividamento, né? A gente começa a comparar. Não, segue o teu caminho, olha para a sua realidade, trabalhe com o que você tem. E é isso, é um passo de cada vez, é um passo. Ninguém deu um salto, né, gigantesco, acordou um dia e, nossa, a vida estava completamente diferente. É uma construção. E aí a gente deixa a pergunta para quem tá ouvindo a gente, né? O que vocês querem sentir em janeiro? Vocês querem sentir alívio? Querem sentir que realmente começaram a fazer alguma coisa? Tiraram alguma coisa do papel? Quer sentir arrependimento e tá nessa posição de ó vida, ó céus, né? Então, isso é extremamente importante pra gente nesse momento. Porque a gente consegue ter uma tomada de decisão diretiva quando a gente entende todo esse contexto e quando a gente se cobra de conseguir executar. A gente sabe que existe um entorno gigantesco, mas qual é o pequeno passo que eu posso dar, né? O que vocês que estão ouvindo e assistindo querem sentir em janeiro, né? Depois que vão ouvir minha voz ecoar lá, meio gripada, mas vão ouvir minha voz ecoar lá no fundo, né? Então, isso é importante. E eu quero que vocês tragam pra gente, comentem depois o que sentiram, se realmente fez diferença tudo que a gente tá trabalhando aqui. Né? Então, o futuro ele vai chegar de qualquer jeito, né, gente? A gente consegue organizar só a forma como a gente vai estar quando ele chegar. E organizar ainda daquele jeito, porque tem imprevistos que acontecem e que vão dar uma rasteira da gente, às vezes, no meio do caminho, né? E isso é importante a gente ter reserva financeira, isso é importante a gente ter esse entendimento, a gente compreender o contexto de forma geral, né? Pra gente poder chegar de uma melhor forma lá na frente, né? Eu acho que é um ótimo fechamento pra gente nesse momento, né? Eu
Fico muito feliz de estar sentada aqui na mesa com vocês duas. Eu aprendo demais. Já falei isso para ambas e para todo mundo que tá nesse estúdio aqui também, porque eu acho que todo mundo merece esse elogio. São pessoas que contribuíram diretamente para esse projeto, né? Então, Gustavo, Rodrigo, Maria, Rebeca, muito obrigada por tudo que vocês fizeram, né? Nesses 6 episódios que a gente conduziu aqui, vocês arrasaram demais, né? E faço questão de falar os nomes para todo mundo saber quem tá aqui nesse momento. Então, muito obrigada, né? Para todo um time também que tá lá na matriz, né? Tanto do jurídico quanto do marketing, que também contribuiu diretamente para tudo isso acontecer. Mas antes de fechar mesmo, eu tenho a nossa pergunta, o nosso ritual para Simone responder. A gente tem uma pergunta aqui no podcast que todo mundo que vem aqui precisa passar por essa... Ai, meu Deus. Já se arruma na cadeira. Já vou me arrumar. amiga. Sim, pra gente fechar aqui, pra você, o que é crédito e o que é fazer? Olha, vamos lá, né? Sempre é sem spoiler, a pessoa nunca sabe. E realmente, gente, eu acho que crédito é uma oportunidade, tá? Porque no final das contas vai ser sempre uma oportunidade. O que você faz com ela, exato, tá? Que vai definir se você aproveitou ou desperdiçou, né? Então, para mim, crédito vai ser sempre uma oportunidade que você pode pegar ou não. Uhum. Mas o que você vai fazer com ela é o que vai definir aí, enfim, o seu sucesso ou não. É fazer uma consequência, né? Porque quando a gente tem uma oportunidade, a gente tem para fazer algo, né? Então, e eu acho que a gente, como eu falei desde o início, eu acho que este é um tema muito importante para que a gente possa cada vez mais entender, a meu ver, obviamente, crédito como oportunidade que eu posso ter e eu posso fazer de forma consciente, né, de forma saudável, que me gere satisfação no futuro e não angústia. Perfeito. Perfeito. E que resposta linda! Pra quem foi pega desprevenida, né, você vê a qualidade da resposta. Fica difícil, né? Uma diva, né? Maravilhosa. Então, assim, muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente, para todo mundo que acompanhou, para todo mundo que se emocionou, para todo mundo que aprendeu alguma coisa. Então, compartilhem com a gente, né? Se vocês têm dúvidas, sugestões, estamos todas aqui à disposição para ouvi-los, para responder, vão no nosso Instagram, mandem perguntas. A gente está aqui à disposição mesmo para que realmente esse conteúdo faça diferença no seu dia a dia, né? Junto com todo episódio, a gente vai ter também alguns conteúdos para falar sobre os temas que a gente debate aqui, porque a forma diferente que a gente às vezes ouve ou vê um material faz total diferença na forma como a gente absorve ele. Então, muito obrigada a todos que participaram a esse primeiro quadro do Podfaz, que é o quadro de educação financeira. Rô, novamente, muito obrigada pela sua presença, pela sua mentoria para todos nós, né, que é algo a forma como a Rosana trabalha, a educação financeira é algo muito diferenciado no mercado. Então, deem valor para essa mulher que está na nossa frente agora, porque ela traz esse olhar muito sistêmico, né, esse olhar muito completo de tudo que acontece. Então, é um prazer gigantesco pra gente que você esteja sentada nessa mesa. Eu que agradeço imensamente, né? Foi um convite maravilhoso. Não tinha como recusar. E ele foi maravilhoso porque a Crefaz entendeu que nós não faríamos o mais do mesmo. Uhum. Nós queríamos falar, vocês gostariam de falar para pessoas, para humanos. E aí, não tem como ficar de fora. É isso, gente. Então, obrigada pela presença de todos. Até o próximo quadro. Vocês seguem com a gente aí. A gente está trabalhando junto com a Educação Financeira, diversos outros quadros, falando um pouco sobre os nossos produtos, sobre as nossas oportunidades, sobre a nossa história, sobre pessoas que realmente fazem, porque a Crefaz realmente é isso, né? A gente oferta crédito para quem faz a diferença, e você faz muita diferença pra gente. Então, muito obrigada, gente, e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Podfaz, podcast da Crefaz.